Fala galera, beleza? Estamos aqui no Rio de Janeiro com a nova Royal Enfield Scrum 411 em primeira mão para vocês, para trazer as novidades dessa moto. Um novo produto que chega ao mercado. A gente fez já um ride com ela, andamos aqui pelo RJ, conseguimos sentir ela como ela anda no trânsito caótico do Rio e também pegamos um pedacinho de off, porque essa moto aqui tem dupla vocação. Eu vou falar agora nessa parte aqui indoor, digamos assim, da parte visual, alguns detalhes técnicos e depois a gente vai on-board na moto, sentir a sensação mesmo pilotando de como essa moto e no final a gente vem para falar do preço e alguns outros detalhes comerciais. Então, começando falando do visual, a gente já apelidou essa versão aqui, que foi a versão que eu pilotei, inclusive, branco com vermelho, de versão Marlboro. É uma brincadeirinha que a gente fez aqui nos bastidores, mas a gente percebeu que a Royal Enfield pensou nesses modelos, que são 5 opções de cores, com cores que combinassem com a galera, com o povo, com o público que essa moto quer atingir. Jovens aí de entre 20 e 35 anos. Por exemplo, esse modelo aqui a gente brincou aí com essa combinação, mas na imagem que eles mostraram pra gente, foi desenvolvida essa cor pensando, por exemplo, num tênis branco e vermelho aí bem famoso que vocês estão vendo aí na imagem. E realmente remete a isso e traz esse estilo. A gente consegue ver que a moto tem um acabamento no seu estilo visual pensado para isso. Não é uma moto pro dia a dia para bater. Ela é feita, ela tem composições para isso, mas ela tem um apelo visual um pouquinho mais sofisticado mesmo. Eles pensaram em detalhes visuais para deixar essa moto com um diferencial de uma moto do dia a dia só para bater, só para correria. Então a gente consegue ver algumas coisas que são só detalhes visuais mesmos, como essa carenagem que a gente tem próximo ao tanque. É uma peça que a gente até questionou se era um protetor de tanque, de carenagem, enfim, ou se é só um apelo visual. E realmente o pessoal da Royal Enfield Global está aqui com a gente e explicou que isso aqui foi a forma que eles encontraram de dar um diferencial para a Scrum 411, ou seja, para ter uma peça a mais, alguma coisa que você fala assim, pô, tô olhando e é uma Scrum 411. Então, é para compor o design visual e a gente consegue ver em todos os detalhes, seja no desenho do banco, diferente aí da Himalayan, que todo mundo tem essa noção, né, que ela foi inspirada na Himalayan. A gente vê que o banco aqui já é uma peça única, inteira, tem detalhes no seu desenho, na sua composição, que também remetem a esse estilo sofisticado. Já no farol a gente consegue ver que tem uma carenagem protetora ao redor do farol, com um acabamento bem legal. No lugar do Tripper Navigation a gente tem um nome Scrum estampado aqui no plástico preto em cima do painel. Depois eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu com o Tripper, o que vai acontecer aí no futuro. Mas a gente consegue ver que a Royal realmente pensou nessa moto para uma galera um público bem específico, bem nichado, e é o público de grande volume de público dessa moto. Então a gente consegue ver que ela lembra um pouco a Himalayan, mas ela tem sua identidade própria. O nome Scrum sugere Scrambler, e a gente até questionou durante a apresentação aqui, alguns outros jornalistas que estão junto com a gente, por que o escapamento dela não é alto, então igual um Scrambler e tudo mais. E eles mandaram uma explicação relacionada a como é a composição da moto, como era as Scramblers nas antigas, e por um aspecto de uma moto que vai ser usada urbano, ou seja, dentro dos grandes centros, e dá para fazer as excursões de aventura no final de semana. Não seria interessante ter um escapamento muito próximo da perna o tempo todo do piloto? Ia ter um aquecimento o tempo inteiro, iria ter que mudar o projeto, o layout do escapamento iria ter que mudar todo, então iria influenciar, impactar em potência, enfim, no conjunto mecânico da moto. Então, como algumas Scramblers das antigas já tinham um escapamento desse tipo, a decisão foi só manter a saída bem alta, que é o que precisa realmente, uma saída um pouco mais alta. Então, foi nesse aspecto técnico que o Scrum ficou diferenciado. A gente está acostumado a falar em Scrambler, já vem aquele canão saindo aqui na parte de cima, embaixo do banco. E como é uma moto pensada para andar na cidade, eles pensaram nesse projeto em reduzir essa parte de calor e manter esse layout, que já é um layout que funciona muito bem na Himalayan também. E aí a gente já fala um pouquinho que com certeza a gente vai sempre comparar ela um pouquinho com a Himalayan. A gente tem a questão do motor. O motor já é uma geração 3, podemos dizer assim, da Himalayan. O mesmo motor da Himalayan, a mesma composição também do motor, que tem a sua potência, o seu torque, tudo igual, mas nessa geração 3 a gente consegue perceber um detalhe. A gente tem um catalisador um pouco mais em cima, aqui mais próximo mesmo da saída já do motor. E isso aqui define a terceira geração desse conjunto mecânico.
Então, quando você vê, se você perceber na Himalayan anterior, vai estar lá embaixo do motor esse catalisador, agora ele está um pouco mais acima. E isso é justamente para diferenciar a geração 2, podemos dizer assim, da geração 3. E aí a gente tem uma combinação de eletrônica, foi melhorada essa eletrônica, tem uma composição de eletrônica mais atual, podemos dizer assim, que atende o nosso mercado e atende os outros mercados também, com mais sensores que fazem a injeção trabalhar um pouco melhor, entrega um pouco melhor a potência, o torque e dá essa, como é que a gente pode dizer, essa segurança, vamos dizer assim, de uma evolução, vendo que o modelo deles chegou no Brasil de uma forma, foi se adaptando, falando da Himalayan, foi se adaptando, foi melhorando e agora já está atendendo sem problemas o estilo de uso do público brasileiro. Mas agora a gente vai parar um pouquinho de falar só da moto aqui estática e vamos rodar um pouquinho, vamos andar nela e ver como ela se comporta tanto no asfalto, no trânsito fechado, acelerando um pouquinho e como esse motor roda acima de 90 km por hora que me impressionou. Bora lá! Fala galera, beleza? Estou aqui com o grande lançamento, a Scram 411 da Royal Enfield. E não é uma nova geração, não é um relançamento, não é um lançamento de modelo 2023 ou 2024, é uma nova moto, um novo produto para o nosso mercado, que está chegando aí com uma proposta bem interessante. Eu já falei aí fora da moto para vocês, mostrando o estilo visual, essa pegada Scrambler que ela tem, com um visual mais moderno, justamente para pegar essa galera aqui, que é um produto um pouquinho mais rebuscado, né? Uma moto com os detalhezinhos que chamam um pouquinho mais a atenção, como friso na roda, enfim, mostrei esses detalhes aí para vocês. Agora a gente vai falar da experimentação. Estamos aqui no Rio de Janeiro, nessa belíssima orla, para falar para vocês um pouco aí como é rodar com ela, falar de motor, falar de suspensão, de ciclística, o conforto do assento e tudo mais. Então chega de enrolação e bora, porque eu já fiz uma boa parte do percurso e já senti tudo isso para trazer para vocês. Agora então, bora direto aí da moto, falando toda a experimentação da nova Scram 411 que acabou de chegar no Brasil. Vamos lá! Falando da parte então de trânsito, corredor, a gente vê que a Scram não é uma moto exatamente feita para corredor, mas ela encara muito bem aqui nesse trânsito caótico do Rio de Janeiro. RJ é sensacional, velho. Essa cidade eu adoro. E a gente vê que ela consegue andar num fluxo de trânsito intenso, apesar de ela não ser exatamente essa moto ágil para esse tipo de correria. Mas, ó, conseguimos passar pelo corredor, estamos passando por algumas áreas bem apertadas, estamos sentindo que tá meio tumultuado. Mas é assim o Rio de Janeiro, ó, e sente só, vamos tentar aqui, ó, vou continuar falando mais um pouquinho pra gente dar tempo de pegar um trânsito mais truncado, igual a gente pegou agora, um pouco mais apertado, mas ó, a gente sente agora, ó, dá de ver, ó, de perceber que ela consegue caminhar, andar, né, no corredor, digamos assim, mesmo ela tendo o guidão um pouquinho mais largo, um pouquinho mais ajeitado, né, tendo uma postura um pouquinho diferente, mas ela sim é uma moto urbana que consegue andar nos grandes centros tranquilos. Estamos pegando então o trânsito truncado, agora sim, horário do rush, hora do meio-dia, todo mundo louco para comer. E a gente vê que a Scram, ela se comporta bem dentro do corredor, né? Ela consegue passar, apesar dela não ser exatamente a moto propícia para quem precisa furar muito o corredor, ou seja, para quem precisa fazer rolê, entrega frenética, tá na correria, por conta de um pouco da largura do seu guidão, né? A gente vê que não há tanta dificuldade, a gente consegue circular pelo corredor sem muito estresse, sem muita complicação. E olha que aqui é apertadinho também no Rio de Janeiro, o fluxo é intenso e contínuo, a gente está dividindo pista com ônibus, com bicicleta, com tudo junto, e a gente vê que ela consegue costurar, a gente consegue contornar, entrar dentro do corredor, desviar dos retrovisores dos carros e passar, né, tranquilamente por dentro desses corredores. Pausa rápida no ride, né, no review aqui para mostrar para vocês essa vista sensacional que é o Rio de Janeiro. Olha isso, pilotar numa cidade como essa é muito prazeroso. Às vezes a gente tem que agradecer muito o trabalho que a gente tem, porque olha esse visual, isso que a gente está passando por algumas regiões aqui muito legais e sentindo a agilidade da Scram 411. Mas foi só um momentinho de devaneio aqui sobre as belezas do Rio e já voltamos aí com o review da moto. Agora vamos entrar aqui numa parte mais vicinal, digamos assim, do Rio de Janeiro. Saímos um pouco da área urbana e vamos pegar então um pouquinho mais de serrinha, podemos dizer assim.
umas curvinhas boas para fazer. Estamos aqui no pé de mais uma montanha no Rio de Janeiro, né? Muitas montanhas, pedras, belezas naturais. Vamos entrar então agora na parte de off-road, porque querendo ou não, essa é uma moto de dupla proposta, mesmo tendo essa pegada mais urbana. Vamos entrar aqui, ó, na parte mais selvagem do Rio de Janeiro e sentir como esse pneu se comporta e como essa moto vai estar trabalhando aqui dentro do off, né? Saindo da cidade, fazendo aquele rolezinho de aventura, né? Vamos quebrar um pouquinho o protocolo urbano e pegar umas estradinhas, ó. Já pegamos um pouquinho de lama aqui, a gente vai pegar... dá uma olhada aqui porque é Rio de Janeiro, né? Do nada pode aparecer um carro. Pegamos um pouco de... Agora tem um areiãozinho mais mole, pegamos um pouco de terra molhada. Vamos fugir da parte escura, mas a parte clara também engana, hein? A parte clara tem um pouco de areião mais fofo, mas dá pra sentir, ó, como ela se comporta. A suspensão dela é bem macia. Falei um pouquinho da parte ciclística aí mais cedo, né? A parte da suspensão, como ela trabalha no asfalto e tudo mais. Mas no off aqui a gente vê que ela trabalha muito bem. A gente vai fugir um pouquinho das poças de lama, né? Que é o tradicional. A gente poderia passar, mas estamos aqui preparados para um ride mais urbano mesmo. Então vamos fugir de dentro dessas poças, até pra gente também não ter nenhuma surpresa, né? Pra gente se divertir um pouquinho, ó. A gente vê que ela se comporta bem. Conseguiu. Agora a gente vai ter que atravessar a lama mesmo, não dá pra escapar. E tem um areião, entramos aqui, ó, dentro da lama. O pneu original é um pneu de uso misto mesmo, já é próprio para isso, então ele já permite fazer essas incursões, essas aventuras mais off, né? E aqui a gente até, vou dizer que eu não estava super preparado para pegar isso aqui não, hein? Pensei que a gente ia pegar uma areinha mais de boa, ó. Acabamos de pegar aqui areia bem fofa, areia de praia mesmo. Vamos tentar sair um pouquinho disso aqui, pegar a areia mais tranquila. E vamos embora, vamos embora. Então, como vocês viram aí, acabamos de sair do off. E a gente pegou um offzinho legal até, deu pra sentir. Agora, um grande ponto positivo dessa moto é o conforto. Olha só, a gente tá andando numa estrada de paralelepípedo na beira da praia. Ela é toda desconforme, podemos dizer assim, cheia de buraco e, cara, não passa quase nada de impacto pra mão, pra quadril, pra cintura. A gente sente que o assento tem uma camada de espuma legal. Ela até acho ela um pouquinho curta, digamos assim, mas trabalhando junto com a suspensão, ela realmente passa um ótimo conforto. A suspensão tem o curso, eles não passaram ainda as informações técnicas pra gente, mesmo já tendo saído aí na internet em alguns lugares. A apresentação vai ser só depois, porque tá embargada. Então, mas a suspensão tem um curso aí aproximado de 180, 190 milímetros, tanto na dianteira quanto na traseira, ou seja, 18, 19 centímetros por aí. Não deve passar muito disso, não deve, vai ficar entre 18 e 20 centímetros, ou 180 e 200 milímetros. Mas ela tem uma configuração, o óleo, a especificação dela suave, macia. E para esse tipo de percurso, ó, estamos andando aqui como se fosse na cidade, claro que nós estamos na praia, né? Mas passando por muitos buracos, ó, estrada muito ruim, a gente consegue perceber que o conforto dessa combinação da roda 19 na frente, 17 atrás, essa camada de espuma um pouquinho espessa no assento e essa suspensão calibrada no modo soft, podemos dizer assim, dá um conforto sensacional para essa moto. Não dá fadiga, a gente consegue andar, ó, tranquilamente aqui sem fadigar, não passa muito impacto pro braço do piloto e nem também na nossa lombar, né, durante a pilotagem. A gente vê que o banco é um pouquinho mais estreito aí na traseira, né? Ele é um banco inteiriço, diferente da Himalayan aí, que é um banco bipartido, podemos dizer assim, né? Aqui não, ele é um banco inteiriço em uma peça um pouco mais enxuta, um pouco mais estreita. Tem um ótimo grip, ou seja, segura bem, mantém a gente colado. Eu tô passando aqui na buraqueira, talvez até minha voz pode estar trepidando um pouquinho, mas a gente vê, ó, tô grudado aqui no banco, não vou pra frente nem pra trás. Tô pilotando com uma calça jeans de pilotagem, com proteções, né? Então seria uma calça jeans utilizada no dia a dia, para ir voltar do trabalho, enfim, para correria. E a gente vê que a calça jeans, ela gruda no assento. E isso para uma moto que vai pegar público de primeira viagem, galera que não tá tão habituada a pilotar motos, inclusive motos aí um pouquinho maiores, como essa 411 cilindradas, esses detalhes contam muito, eles acabam contando com um grande benefício, ou seja, a gente gruda no assento, então dá segurança pra gente ter firmeza na mão em algumas condições onde a gente precisa
de um equilíbrio um pouquinho a mais, deu uma escorregadinha, eu tô numa subida e não tô habituado a fazer essa subida, esse grip no assento conta bastante. E estamos aqui explorando a região muito bonita do Rio de Janeiro, a praia de Grumari, e vamos chegar aqui daqui a pouco na parte do Recreio e também na Barra. E tá sendo muito interessante esse ride, e a moto tá cumprindo a sua proposta. Estamos num grupo bem grande, mais de 20 motos aqui reunidas, e todo mundo gostando dessa combinação de estilo que ela tem com esse motor que é progressivo. Daqui a pouco eu volto para falar do motor, a gente vai rodar mais um pouquinho, mas olha esse visual, olha só, a galera até parou aí para fazer umas fotinhos, algumas coisas, porque esse visual aqui é sensacional, é visual único, olha só, This is Rio de Janeiro, é isso mesmo, hein, ó, caraca, velho, é bonito demais, que coisa mais linda é esse Rio de Janeiro, né, minha galera? E fazer essas curvas, andar nessa pista aqui com uma moto como essa, pneu de uso misto, que roda bem no asfalto e roda bem na terra, tá sendo bem legal. A ciclística dela, né, corresponde bem, como eu estava falando da parte do assento, junto com a suspensão que é confortável, a ciclística dela também entrega um entre-eixos bom para essas mudanças rápidas de direção. Mesmo ela tendo aí um peso um pouquinho mais elevado, a gente fala, na casa ela está aparecendo na tela o peso exato, que eles ainda vão passar para a gente a ficha técnica com as especificações, mas a gente sabe, a gente percebe e nota que ela é uma moto um pouquinho mais pesada do que outras motos, mas a estratégia dela é desse jeito mesmo. Pelo menos a centralização de massa é bem interessante, ou seja, o peso está concentrado na base, na região próxima dos pés, o que dá um dinamismo, uma dinâmica legal para a moto, para a gente poder fazer essas mudanças de direção, para a gente fazer essa aceleração e contornar umas serrinhas tão legais como essa. Agora vamos rodar e daqui a pouco eu volto aí para falar de motor e de mais detalhes da moto. Por enquanto eu vou curtir essa serrinha aqui e essa prainha aqui. Agora é a região da prainha mesmo, esse é o nome, olha só que da hora. Aproveitar um pouquinho a parte mais calma aqui do Rio de Janeiro pra gente falar um pouquinho do motor, né? O motor aí, 411 cilindradas, a gente não tem a informação oficial, como eu já repeti algumas vezes, só vão passar pra gente no outro período, na parte da tarde aqui do nosso ride, justamente porque as informações estão embargadas, mas é o equivalente a 24 cavalos e meio, aproximadamente 3 kg de torque, para uma moto aí com um peso até considerado e com um porte desenvolvido para iniciantes mesmo, já não é só para quem está iniciando, mas é para quem quer andar com uma moto que tem um pouco mais de estilo e não quer ter dificuldades na pilotagem. O que isso quer dizer? Esse motor de 24 cavalos e meio e 3 kg de torque, ele não entrega toda a sua força, sua potência nos giros mais baixos. Quando a gente fala, para não ficar tão técnico, giros mais baixos, basicamente é isso. Estou rodando aqui, ó, numa velocidade aproximadamente de quase 60 km por hora, 50 km por hora, e estou com o motor em baixa velocidade. Eu vou acelerar, ó, percebe que ela demora um pouquinho a crescer? Então, isso é justamente a estratégia desse motor e dos motores da Royal Enfield. Entregar uma moto que vai responder, ou seja, vai entregar a sua potência, seus 24 cavalos e meio, lá na média rotação, mais para cima. Então é uma moto que não assusta, uma moto fácil de conduzir. Ela tem a força necessária para a gente subir ladeiras, subir morro, andar um pouco no off-road, um terreno mais acidentado, quando a gente precisa um pouquinho mais de energia da moto, podemos dizer assim. Mas é um motor dócil, super fácil de pilotar, super tranquilo de acelerar e de conduzir. E é essa mesma estratégia, inclusive o câmbio dela tem 5 marchas. Então é um câmbio, não precisa nem ser um câmbio de 6 marchas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como esse câmbio se comporta a 90 km por hora na 5ª marcha. É muito engraçado, parece até que a moto está desligada, de tão suave que fica. Ela não passa vibração, não é como outras motos da família da Royal, onde a gente percebia que tripidava retrovisor, a mão, tudo mais. Nesse motor aqui, eles conseguiram controlar bem a trepidação primária e secundária e acaba não passando para a mão do piloto. O motor tem sim sua vibração, claro, é natural desse tipo de motor, mas acaba não passando. Então, de 5ª marcha a 90 km por hora, parece que a moto está desligada. No entanto, que a sensação que eu tive, eu falei, ué, a gente está descendo uma ladeira aqui no Rio e eu não estou percebendo que a moto parecia que não estava nem fazendo força. Então, 90 por hora, 5ª marcha, suavona.
E aí a gente fala, né, desse câmbio que poderia ter a sexta marcha e tal. Para uma necessidade de viagem, a gente ainda não pegou uma parte de rodovia assim para valer, então a gente andou num trecho onde deu para colocar 110, 120, mas não por um longo período. Deu para sentir que ela parece se comportar bem. Não sei se ela vai vibrar muito, mas naquele combo da suspensão bem confortável, junto com um assento bem confortável, ela acaba parecendo que não vai tripidar e não vai incomodar, ou seja, não vai trazer aquele incômodo de ficar o ombro, o pulso tripidando o tempo inteiro. Então, falando aí do coração dela, né, a gente vê que a entrega continua a conhecida entrega que a gente já vê na Himalaia. Ela não tem potência a mais, mas ela tem uma dinâmica interessante combinada com esse estilo mais urbano, né, com o formato da roda menor na dianteira e tudo mais. Então nessa parte de motor aí segue entregando o padrão de uma moto que não vai assustar, mas que entrega um pouquinho de emoção quando é necessário. E aí a gente também entra na parte do ronco do motor. Esse escapamento que vem nela é muito legal, tem um ronquinho característico, específico para Royal, e é isso mesmo que a Royal gosta de entregar, um escapamento já que tem o seu ronco característico. Não é aquele super ronco, aquele barulho alto, claro, o motor não permite isso, mas é um ronco bem característico, e na estética eu acho ele bem legal. Levemente inclinado, justamente porque ela é uma urbana, mas que permite fazer algumas aventuras, mas também não muito inclinado e nem muito rebaixado. Ele está bem na média altura, podemos dizer assim, justamente para ter uma entrega um pouco interessante e ajudar também o motor a entregar essa potência, esse torque oferecido. E como vocês viram aí, então, on-board, a gente conseguiu sentir ela na mão. E como eu também falei no vídeo, a gente não tinha as informações técnicas ainda, porque o pessoal da Royal quis que a gente andasse primeiro com ela para depois receber as informações, que é, como a gente viu, é um pouco próxima da Himalaia. Suspensão dianteira de 190 mm, ou seja, 13 mm de curso para descida, tubos de 41 mm, 180 mm na suspensão traseira, que trabalha de forma macia, como eu falei para vocês, 194, 195 kg no peso de ordem de marcha, uma moto um pouquinho pesada, mas ela tem um assento de 79 mm, 79 centímetros e meio, 795 mm, e um banco que tem acesso fácil da perna. Então, mesmo com esse peso, ela acaba sendo fácil de manobrar. Exige um pouquinho de atenção para os pilotos um pouquinho mais baixos, eu tenho 1,80 m e 75 kg, então um pouquinho mais de atenção aonde parar para sair fácil, mas de uma forma geral, uma moto tranquila de manusear. E ao todo ela está disponível então em 5 opções de cores, aí, como eu falei, pensadas para vários públicos, combinadas com várias opções, e o seu preço sugerido é R$ 22.490 mais frete. E aí a gente falou ali no começo do vídeo sobre o Tripper Navigation aqui, durante a apresentação técnica, a gente até questionou por que não está vindo e se vai vir. Por que não está vindo, todo mundo já sabe, falta de componente, microchip, e o desenvolvimento desse Tripper Navigation foi pensado em ter uma informação de GPS para não ter que ter um acessório grudado aqui com um celular enorme que pode causar um dano no celular, ter um acessório fixo na própria moto que traga apenas a informação de navegação, ou seja, as setas de navegação. Como funciona vocês já sabem, né? Eu já mostrei aqui em outros vídeos do canal, não tem muita dificuldade. Perguntamos também aí os outros jornalistas quando chegaria esse Tripper Navigation, seria aplicado. Foi falado que será aplicado assim que tiver uma normalização desse processo de produção, para ter o fornecimento desses acessórios que virão de fábrica nas motos novamente. Então a gente ainda não tem um prazo, tentamos descobrir qual era o prazo para voltar a ter, mas por enquanto vai depender do mercado aí de reposição desse tipo de acessório que seria original de fábrica para navegação e que ajuda bastante. Então estamos aí com um review da Scram 411 em primeira mão. Não esquece de ver aí nas minhas redes sociais, onde teve as impressões e tem alguns outros detalhes um pouco diferentes, mostrando como foi andar na moto. De uma forma geral, a moto respondeu bem, tem uma dinâmica boa para andar dentro da cidade, dá para fazer incursões off-road também tranquila, e o grande diferencial é a roda menor na frente, 19 polegadas em comparação a 21 polegadas da Himalaia. Quem quiser sentir essa moto, vai na concessionária da Royal, faz um test ride, que vai perceber que existe bastante diferenças, apesar de ela ser parecida, semelhante à sua irmã aventureira. Uma moto que vai andar bem na cidade e que também pode andar no off-road, já um pouquinho contrário aí da Himalaia, com a roda maior já anda bem melhor no off-road e sofre um pouquinho dentro da cidade. Então era isso, quero saber a sua opinião, o que achou da nova Scram 411.
deixa aí embaixo nos comentários pra gente e também fala qual das 5 cores você mais curtiu, porque tem várias combinações de cores aqui e estão muito boas. Então era isso, galera. Valeu!